todas as coisas, em todos os momentos. E nem sempre como que ele vai fazer aquilo, qual é a forma técnica, né? Porque a gente precisa disso, querendo ou não. Em algum momento vai te exigir alguma coisa que você não sabe que você poderia ter aprendido na faculdade. Então, assim, um processo fundamental e crucial para a formação de qualquer profissional. Mas ainda existe alguma Pré-requisito para atuar como jornalista? Depende de onde você vai atuar. A maioria dos veículos, por Isso que eu ia exemplo, falar, depende do veículo. Tem veículo que não contrata um jornalista se ele já tiver formação em jornalismo, né? Hoje em dia, você, até o vestibular, na época você já fazia vestibular, por exemplo, fazer vestibular para jornalismo. E hoje em dia você faz o vestibular para comunicação social, e aí você opta, né, ou publicidade e propaganda, ou jornalismo. Mas ali, o primeiro 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas atuam com um ciclo mesmo, básico, né? é isso. Você chegou a estudar, tipo, jornalismo deve ter estudado uma parte, assim, de podcast, das mídias e tudo, ou não? Sim, eu sou pós-graduada pela FGV, né, em comunicação e mídias digitais. E hoje em dia faço mestrado em Poder Legislativo. Nossa, Pelo eu CEPOL. gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar. Mas você se encontrou Eu na gosto. área, né? Foi uma área que, pelo visto, você adora. Eu sou curiosa, né? Então eu gosto de entender, assim, eu gosto de... Sempre gostei de onde eu tivesse, o pessoal estivesse conversando sobre alguma coisa, eu queria entender sobre aquilo. Então, Tem propriedade pra falar assim. se tivesse um lugar, o pessoal estivesse falando de carro, eu queria entender, pelo menos o básico ali, pra eu também poder fazer parte do assunto, né? Entendi. Você já ficou nervosa em algum trabalho que você fosse fazer, assim? Muito, muito. Eu fui fazer... A minha primeira entrevista, assim, com o ministro mesmo, foi com o Joaquim Barbosa, ele estava no auge. Nossa. Tinha acabado de sair na capa da Veja lá com a capa do Batman e tal, não sei o que, tava no auge. E aí, é uma conferência, a maior conferência de parlamentares da América Latina. E aí eu ia cobrir essa conferência. Primeiro que eu não gostava de TV, nunca gostei de fazer TV, assim. Eu acostumei a fazer, mas não gostava de fazer. Eu gostava de ficar mais nos bastidores. E aí, nesse dia, acabou que chegou e tal, e quando foi formar a equipe, falou, não, você vai só entrevistar Joaquim e tal, ele ia falar sobre desburocratização, não. E aí, quando falaram, não, ministro tal, não sei o quê, eu falei, não, tranquila. Aí, não, qual ministro que é? O Joaquim Barbosa. Aí eu já comecei. Nossa! Gente, eu só ficava imaginando o que perguntar, né? Como é que você, tipo, Como que eu vou falar uma coisa assim, que ele tipo, nunca ouviu, você sempre fica pensando assim, né? Sempre, assim, consegui... Na época da faculdade, o professor falava muito, assim, que pra gente saber o que a gente queria, tipo, faça a mesma pergunta 5 vezes de maneiras diferentes. Pelo menos na quinta ele vai falar o que você quer ouvir. Então eu ficava, gente, o que eu vou perguntar pra esse cara, né? Quando eu perguntar na primeira, ele já vai me dar uma lapada. E eu tava muito nervosa, assim, de o microfone tá suando na minha mão. E bem tensa mesmo. E aí, mas no final deu tudo certo na entrevista com ele. E ele tava com problema nas costas, teve que dar a entrevista sentado. E aí, e eu tava tão nervosa que em vez de eu só ter abaixado pra entrevistar ou ter sentado também, porque tinham 2 poltronas, eu fiz assim, emborquei. Fiquei toda troncha. Mas tava muito nervosa. E a segunda também esse foi bem perrengue, foi com a consolesa da França, ex-consolesa da França, Alexandra Louras. Você ia falar inglês ou francês? Alguma coisa assim? Oui, já falei francês, já falei inglês. Eu só falo quantas vezes. Enjoada ela! Eu não tô falando nem o português direito. E eu fiquei bem nervosa também quando foi pra entrevistar ela, não só pelo fato de ser ela, mas porque era uma pauta muito importante que tratava sobre mulher e sobre a questão também do racismo e tal. E muitas pautas assim que a gente vai cobrir, o evento tá acontecendo e você tá aqui na frente gravando a passagem, né? Então não dá, muitas vezes você não sabe o que a pessoa vai falar, você não consegue ter um bate-papo com a pessoa antes, ela só vai subir lá no palco, vai falar, e após a palestra você já tá ali na escadinha esperando para conseguir ter uma sonora da pessoa. E aí eu tava com um outro conteúdo, assim, na cabeça que ela ia falar e tal, e a palestra dela foi diferente do que a gente tava esperando, e aí eu precisava fazer a entrevista dela na sequência. E eu fiquei, caraca, e agora? E agora? Eu vou ter que tirar da cabeça aqui. Passei por um apuro desse também com um estrategista político, e ele só fala espanhol, e eu não falo nada espanhol, nada mesmo, assim. E a entrevista era em espanhol. E aí eu falei, cara... Ixi, do nada mandou... Portunhalzão constante. Piquitito, ito, tudo ito no final ali. Eu só sabia balançar a cabeça e falar, falar espanhol, Mas ele entendia um pouco de português, e o que me salvou foi uma colega que era da TV da Assembleia Legislativa da Bahia, que falava muito bem espanhol. E aí, na hora, a entrevista era exclusiva, só pra Unali, né? Mas a gente conseguiu puxar ela, e aí ela fez a entrevista, e eu peguei a sonora ali de gancho, só com a mãozinha e a mão aparecendo pra poder garantir o conteúdo. Mas foi
Perrengue. Já passou, tipo... Já apanhei também. Apanhou? É. Eu ia perguntar um negócio mais ou menos isso. Você já respondeu. apanhei. Aqui, a telepatia. Já. Apanhei já. Caraca, você pode Apanhei, porque você tá com a canopla ali do veículo que você tá cobrindo, né? E quando tá gravando, tem que aparecer a tua canopla ali. E aí, na hora da coletiva, tem muito jornalista, muita coisa assim. Então, eu tenho com esse tamanho todo, 1,60, então eles passavam na frente, aí você joga a canopla e eles dão cotovelada pra você tirar, né, o microfone. Que na hora É uma briga, tá né? no ao vivo, eles dão cotovelada. Aí você faz assim com a mão, sua canopla sai e aparece a dele. Ah, entendi. Que tem essa maldade, né? Tem muita essa maldade ali, né? De um que quer ganhar isso. Tem. Mas imagina, tá passando aqui. Porque eu fico vendo, às vezes, coletivas, assim, principalmente às vezes, tipo, de futebol. Eu vejo, assim, loucura. um monte de repórter, não sei o que, tudo assim, em cima um do outro. Eu fico, meu amigo. É loucura. Que a gente vai acontecer? ajoelha, agacha, faz o que for. Você precisa da fala da pessoa, né? Então, o que você vai fazer pra conseguir não importa. E os jornalistas, eles têm a gente sempre pergunta isso pra todas as áreas. Eles têm um costume mais de ser mais unido ou eles são, tipo, cada um faz o seu, justamente porque Tentar um todo puxar mundo o tá tapete passando... do-